Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair desta sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação pra você e um Evair que é só sorrisos. Porque ontem o Palmeiras goleou. Evair hoje não parou de sorrir, Janaína, você percebeu? Não, parece que o ambiente estava tudo mais festivo ali fora, não é só comigo não, viu? Eu acho que tem bastante gente que torce pro Palmeiras. Tem sim. Pois é, o pessoal aí dos bastidores do nosso mata-mata, ele tava... Eu não fui lá, não vi, não posso dizer. O sorriso do Evair hoje tá pedindo licença para as orelhas, assim, pra dar no espaço do rosto. Eu ainda vou descobrir que time que você torce, viu? Fica tranquilo. Eu vendo a informação. Qualquer hora eu vou comprar, pode deixar. E aí, Evair? 4-0, a gente falou pra você que ia ser fácil. Inesperados, vocês falaram, mas eu não esperava isso, não. Eu não esperava 60 mil pessoas no estádio, esperava um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais difícil, né? Eu até falei aqui ontem, né? Que o Palmeiras ia ter dificuldade, mas o início do jogo já demonstrou que o Palmeiras era superior. Também ganhando presente de todo lado, né? O tempo todo, demais. O Independente deu presente pro Palmeiras. O Palmeiras soube aproveitar. Janaína Carvalho, o que você destaca? O Vitor Roque, que faz... não vai criticar criticar o time. Segundo jogo seguido que ele Ele marcou, só que ele também errou um que Jesus, até o Evair concorda, que Jesus. Para com isso. Não, até o gol que ele fez, ele chutou com uma raiva. Eu achei que ele ia errar. Aí tá vendo? Não precisa de tudo isso. Tira do goleiro, meu amigo. Vamos lá, vamos começar a falar desse jogo então. Bom, Mata-Mata tá no ar, você participa com a gente pelo 6237064007. Nós já vamos com o Palmeiras 4, Universitário 0 lá em Lima. Vai ser difícil o jogo. Palmeiras não goleia ninguém, porque é difícil ter um jogo que vai golear. Fala pra mim qual foi a última vez que o Palmeiras goleou. Na Libertadores. 6-0 no último jogo da Libertadores. Uma vez na vida. Agora são duas vezes no ano. 2 vezes, tá bom. 4-0 ontem e foi fácil, porque com 3 minutos e meio teve o pênalti já pro Palmeiras. E surpreendente a escalação, né? Isso que a gente vai tratar, né? 7 minutos foi o gol, né? Foi 6 minutos e pouco. Mas é porque teve um tempo de VAR, foi 3 minutos. Foi até rápido. Mas foram 3 minutos, 3 para 4 minutos que foi o lance da falta. E aí até bater foram uns 2 minutos. Foi um pênalti, claro, né? Não tem nem discussão. Gustavo Gomes bateu e fez. Aí depois teve o gol do Flaco Lopes, pouco tempo depois. Numa tabela com o Vitor Roque. Assistência do Vitor Roque, vou elogiar ele. Depois o Vitor Roque recebeu uma bola assim, que tudo bem, foi ótimo o passe, mas o zagueiro também, a zaga dormiu nas costas de 2, ele apareceu ali livre, e aí ele arrebentou, soltou esse chute raivoso, rapaz. É porque a fase tá ficando boa, vai, porque se fosse em outra época... Não entrava. Tanto é que ela bateu na trave e entrou, né? Não sei se vocês perceberam, mesmo chutando com aquela raiva toda, que não tem necessidade, mas é o estilo de cada um, né? Cada um leva da maneira que pode e pelo menos o Palmeiras soube manejar o jogo, né? Fez gol no início da partida, controlou a partida, teve jogador expulso, então eu acho que muito merecido. O Palmeiras já tá noutra fase, na minha opinião. Só pra fechar, e teve o Riveiros expulso no segundo tempo e o Flaco Lopes concluiu a goleada. Pra falar que eu não só critico o Vitor Roque, o quanto ele tem força e agilidade pra conseguir ganhar as jogadas também é algo incrível, né? Só a finalização dele que precisa dar agora vamos entrar nessa questão interessante, porque o Evair mesmo já tinha dito aqui sobre essa possibilidade um dia de se utilizar Flaco Lopes e Vitor Roque, que não acontecia. E aí ontem o Abel começou com essa escalação, que foi surpreendente, que foi o que o Evair disse aqui. Os dois que têm essa característica de jogarem mais centralizados atuaram junto e deu certo. É lógico, a gente tem que ponderar, porque a fragilidade do adversário é evidente. O Universitário, nós já dizíamos, é um time muito inferior ao Palmeiras. Talvez, e acho que o resultado comprova isso, seja o duelo mais desequilibrado dessa fase de oitavas de final. Então, a gente tem que fazer essa ponderação também. No entanto, o ataque, Evair, conseguiu fazer gols que o Palmeiras
Inclusive, a gente já abordou isso aqui no início do ano. Palmeiras essa temporada vem sofrendo para conseguir maneiras de chegar ao gol do adversário. Consegue muito, às vezes, no cruzamento, na raça ali, um lance de bola parada, mas não tem sido criativo. Com os dois, conseguiu algumas jogadas de tabela que deixaram, por exemplo, nos primeiros gols, jogadores na cara do goleiro. Não, lógico, a gente não pode negar a inferioridade do adversário, né? A gente não pode negar isso. Porém, a maneira que jogou, todas as vezes que o Flaco Lopes saiu da área e conseguiu um passe perfeito ali pro menino para sair na cara do gol, né? Méritos dele. E nessa saída da área fez com que abrisse um pouquinho mais a zaga do adversário, que não sabiam marcar, não sabiam atrás de quem correr. Fez com que o Palmeiras tivesse uma vantagem muito boa e a surpresa é justamente essa, né? Esse negócio do Flaco Lopes sair da área e buscar ali no meio como se fosse um 10, algo que o Palmeiras tem ressentido. Nem Maurício, nem Rafael Veiga tem conseguido fazer. E o Maurício não fez esse papel mais uma vez. Não fez esse papel mais uma vez e assim não teve a capacidade de fazer, porque é um jogo fácil, mesmo assim, com dificuldades, ele não consegue ser aquele 10 de criação que o Palmeiras tanto precisa. E não tem jogado perto do que ele jogou pelo Inter, né? Não é questão assim de querer criticar o Maurício, porém é um jogo em que poderia, né, ele poderia ter aparecido muito mais. Mas eu acho que o Maurício deve, em relação ao que ele jogou pelo Inter. Ele tem qualidade. Sim, ele demonstrou uma qualidade tempos atrás, até jogando um pouquinho mais à frente, ou pelos lados do campo. Porém, na hora de decidir um jogo como esse, fácil da maneira que estava, com um homem a menos até boa parte do segundo tempo, ainda assim o Palmeiras necessita. E o Flaco Lopes saiu de uma região que deveria ser dele e foi criar ali. Então, foi surpresa. O Abel arrumou um problema pra cabeça dele agora, né? Porque a torcida vai achar que ele tem obrigação moral agora de entrar sempre com os dois juntos. Eu acho que ele arrumou uma solução, ele consegue ser blindado. Não, eu falo assim, arrumou um problema porque a torcida vai querer sempre essa dupla lá, ó. Eu entendi o seu E o dia que não entrar com ela e que o jogo não render... Só que eu acho que não dá pra você usar esse tipo de informação em todo jogo, né, Vair? Isso não. Aí é ocasional, vai depender do adversário, do plano que o Abel Ferreira tem. E eu acho que ele fez esse teste nesse jogo justamente por ser uma equipe inferior. Exato, ele sabia disso e fez o teste. Mas é perigoso. Deu certo, mas é perigoso. Mesmo porque o Facundo, quando entra, é um jogador bastante equilibrado e não tem ele não tem essa velocidade, né? Que os dois deram ali e tantas criação de bola de gol, né? Algo que, querendo ou não, aconteceu nessa partida. Querendo ele fazendo esse tipo de situação acontecer, talvez ele tenha, Facundo pode até ter mais espaço dentro do Palmeiras, não que ele não tenha tido, já há algum tempo que ele era titular. Eu vou fazer uma pergunta pro Evair aqui, pro próximo jogo, vai poupar, a favor que poupar jogadores ou põe Tá falando da volta da Libertadores. Na volta da Libertadores? Não, acho que precisa poupar. Eu acho que sim. Você tá dizendo se eu pouparia? Eu pouparia jogadores, sim. Porque são 4-0 e um time que já vem desfalcado, vem com jogadores expulsos, já demonstrou que não tem qualidade para superar o Palmeiras dentro da sua casa. Então, para poupar, sim, porque o Campeonato Brasileiro, já domingo agora tem o Botafogo, que é um concorrente direto com o Palmeiras para Libertadores, para ser campeão. Então, dá tudo no domingo e na quarta-feira pode poupar tranquilamente. Eu queria abordar também com vocês esses personagens, porque tem muita gente que diz que o Flaco Lopes, ele é meio injustiçado, porque ele é aquele jogador que o povo lembra pouco dele, mas ele faz muito gol. E pasmem pra vocês aí, ó, o Flaco Lopes é disparado o artilheiro do Palmeiras na temporada, ele fez 15 gols. Eu sempre falei bem dele, e tanto é que quando tava a discussão entre quem usar o Vitor Roque ou ele, eu sempre fui a favor dele. Ele anotou 15 gols, o Vitor Roque chegou no sexto dele agora, evidentemente o Flaco Lopes jogou mais partidas, porque o Lopes tá aí desde o início do ano,
Ano passado ele fez 22 gols, que é um número muito bom. Muito bom. 22 gols no ano passado. E olha que tinha Estevão, que cortava pra dentro e chutava pro gol, hein? Por isso, fominha. essa era... Não digo fominha, mas porém é uma característica dele. E isso atrapalha muito o centroavante, né? Centroavante que alto como ele é, não tem bola jogada dentro da área, vai ter dificuldade sempre. Então, na minha opinião, às vezes foi injustiçado, principalmente nesse esquema de quando tinha o Estevão ali. E aí, é lógico que a gente não tem mais isso de ficar cravando time titular que vai ser esse time todo jogo se tiver disponível, porque o calendário não permite e o futebol hoje é assim. Cada jogo o treinador acha uma solução para aquele duelo específico. Mas ao arsenal do Abel, na sua avaliação, o que adiciona ele ter achado essa formação entre Vitor Roque e Flaco Lopes agora, com os dois juntos? Não, eu acho que foi para essa partida. Eu acho que não, eu acho que só. Eu acho que ele não vai utilizar como time titular o tempo todo, sabe? Mesmo porque, como você disse aí, o calendário não permite, né? Escalar os mesmos jogadores o tempo todo, né? Mas por um jogo como esse aí de Libertadores, que precisava fortalecer o meio de campo, e foi isso que fez o Abel ter bastante criatividade. Foi isso que o Palmeiras teve também. A dificuldade maior era povoar o meio de campo, num campo fora de casa, 60 mil pessoas, e o Palmeiras soube marcar muito bem, sair muito bem em contra-ataques. Foi isso que fez o Palmeiras vencer uma partida como essa, né? Principalmente os contra-ataques. E para ter contra-ataque você precisa ter jogadores no meio de campo que puxam esse contra-ataque de bola de pé em pé. E isso o Palmeiras fez com personalidade. Não quer dizer que vai o tempo todo ter que jogar dessa maneira, porque o Palmeiras, quando joga dentro da sua casa, joga contra 11 dentro da sua área, e aí precisa mais de um pouquinho mais de movimentação e criatividade. O Flaco Lopes tem 15, o Estevão tem 12, é o vice-artilheiro do Palmeiras ainda, e aí o Maurício 10, Facundo Torres 8 e o Vitor Roque, sexto gol dele ontem. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e fala desse personagem, Vitor Roque. O intervalo é rápido. Mata-mata de volta. Antes da gente passar pro jogo do Engenhão, do estádio Newton Santos, falar um pouquinho do Vitor Roque. A gente falou aqui do Flaco Lopes, e esse personagem eu sempre gosto de citá-lo porque ele começou de forma brilhante lá no Atlético Paranaense. Ele começou de fato no Cruzeiro, mostrou muito potencial, mas foi breve a passagem dele pela Raposa e já se transferiu pro Atlético Paranaense, numa transferência até meio traumática para ele ali, né? Muito novo, e o Cruzeiro evidentemente não queria, a torcida ficou meio chateada, mas foi pro Furacão e lá ele foi ídolo. Fez 28 gols no período em que esteve no clube, além de 10 assistências, foi vendido pro Barcelona. Só que aí no Barcelona não ficou, chegou e já foi emprestado para o Betis. No Betis também foi mal. No Betis também não brilhou o Tigrinho, né? Agora ele volta pro Palmeiras e no Verdão já tem quase o mesmo número de gols que ele fez pelo Betis numa temporada. Já são 6, no Betis ele fez 7. E parece que ele começa a emplacar, gente, porque ele fez o segundo jogo seguido com gol. Ele marcou contra o Ceará, gol da virada do Palmeiras, e também anotou nesse. É lógico, se tá numa fase boa, Evair, como você diz, de 3 faz 3. Ontem de 3 ele fez uma, né? Mas teve 3. Tá melhorando, melhorando. Teve 3 boas chances. Não, tá melhorando, dando passe pra gol. Então, eu acho que vai se ambientando e vai criando confiança, né? Que é o que um centroavante mais precisa ter dentro quando vai pra campo, né? É muito chato para um centroavante, muito ruim para um centroavante quando ele vai pra campo e não tem essa confiança, medo de errar, e ele sai na cara do gol, ele não tá nem aí, ele tá chutando de qualquer jeito. Acho um erro também, porém é um cara que tá tentando se equilibrar, e um jogador de força física, determinado, que não tem a técnica que a gente imaginava que ele tinha, né? Ele não tem essa técnica, mas ele tem força de vontade, determinação, velocidade, força física, né? E tem ajudado o Palmeiras nesses últimos jogos aí. Você acredita que existe essa de jogador ter nascido só pra jogar no Brasil? Pode ser.
Pode ser, porque querendo ou não, quando você sai do seu país, você não leva a família, muitos não levam a família, e tem aquela coisa que gosta de amizade, tem os lugares que ele gosta de ir. Eu, como eu nasci em Crisóstomo, numa cidade muito grande, eu não fiquei muito, né, eu não senti tanto, né? 4 mil habitantes. Fui morar em Campinas, parecia coisa do outro mundo. Quando eu chegava em Campinas, eu via aqueles prédios chegando em Campinas, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Tem jogador que tem que ser recente disso, né? Pegar um avião, atravessar o oceano e recomeçar uma família, recomeçar tudo de novo, ambiente diferente, jogadores diferentes, lugar de almoçar, de comer, comida diferente, tem uns que sente muito, né? O Vitor Roque ficou 12 partidas quando ele chegou no Palmeiras sem marcar, e aí ele fez gol em 3 partidas seguidas, né? Contra Vasco, Cerro Porteño e São Paulo. Aí depois engatou numa outra seca, só veio a marcar de novo contra o Fluminense, e aí teve 4 partidas sem gol e marcou 2 recentemente. Precisa de mais regularidade, né? Precisa de mais regularidade e aproveitar mais as chances, porque ontem, como eu disse, ele teve outras 2 boas chances para marcar. Uma, ele foi tentar driblar o goleiro, né? Que foi a mais clara de todas, e ele acabou, o goleiro conseguiu dar um tapa ali. Eu acho que ele poderia ter conseguido fazer aquele gol. Naquela ocasião também seria um 3-0 que ele faria. Mas acho que tá melhorando e, sinceramente, acho que vale a pena a paciência com ele, porque é um cara que saiu do Brasil com 18 anos. Ele saiu no mínimo permitido, que é a idade que o Estevão foi agora, a idade que o Endrick foi e tantos outros. E eu acho que quando eles vão superestimados, igual tá acontecendo com o Estevão, aconteceu com o Endrick, atrapalha ainda mais um pouco nesse período de adaptação fora do país, por conta da cobrança. Concordo contigo. E assim, é um menino que já tinha feito uma transferência um pouco traumática do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, já fez uma outra transferência do Atlético para o Barcelona, depois fez uma outra do Barcelona para o Betis e agora do Betis pro... Quer dizer, o cara tem 20 anos, ele já passou por 5 transferências. Isso aí é assim, uma coisa surreal. Então, dá para entender por que ele passou por aquele tratamento com a psicóloga do Palmeiras. Hoje, o Evair vai saber isso, entender isso melhor do que a gente, porque ele viveu o campo. O semblante dele me parece ser muito mais tranquilo do que era antes, porque o semblante dele antes era de preocupação, de ansiedade, de nervosismo, e hoje ele me parece muito mais sereno ali, né? Muito mais tranquilo, né? E faz as jogadas, acerta e erra com mais naturalidade, né? E no jogo você erra mesmo, né? A diferença é você saber administrar isso, né? E ele parece ter isso, né? Porque ele erra e continua. Ele erra, continua, ele tenta, ele errou o gol, saiu na cara do goleiro, errou o gol, mas continuou jogando, continuou no mesmo ritmo, e isso é importante só falta ele começar a bater pênalti, né? Porque aí sim vai demonstrar, e o centroavante tem que se apresentar. Já, né, pelo ele tem que se apresentar, porque querendo ou não, o centroavante vive de gols e quando ele tiver essa tranquilidade, essa confiança de pegar a bola e ir lá bater o pênalti, é porque ele já adquiriu a confiança dentro do grupo. Então você acha que ele não tá batendo o pênalti e ainda tá passando pela falta de confiança? Ah, sim, com certeza. Deve ter outros mais que treinam melhor do que ele, né? Ontem bateu bem, né? O Gustavo Gomes, perdão. O Gomes bateu bem ontem, mesmo que o goleiro acertou o canto, ele acertou o canto lá no cantinho, bola rasteira. Se é meia altura, o goleiro podia até pegar, já bateu bem. Então, são detalhes que você vai durante durante o ano, durante as competições, você vai adquirindo essa confiança. Bom, vamos fazer a ponte aérea. Saímos, ponte aérea nada, eu tô lá no Peru, tô achando que o Palmeiras então não vamos fazer São Paulo, Rio de Janeiro, vamos fazer Lima, Rio de Janeiro agora. Vamos lá pro estádio Newton Santos. E o Rio de Janeiro tá bom pra ter gol cedo lá, né? Não, esse eu achei que fosse golear, porque já antes de 1 minuto já tava 1-0, eu achei que fosse goleado. Teve gol com 38 segundos do Atlético Mineiro no fim de semana contra o Vasco, do Gabriel Menino. Esses foram quantos segundos, Janaína? Gol do 14. 14 segundos, Evair. Foi a presença do Ancelotti ali, ó, deu uma... aí o Arthur fez 1-0 pro Botafogo, e aí a gente pensou, cara, vai fazer pelo menos aquele 2-0 que o Evair falou que tinha que fazer pra ir com tranquilidade lá pra altitude. Aí não. Aí a LDU tomou conta do jogo depois de um período. O período que eu assisti,
O Botafogo teve uma ou outra chance, mas a LDU chegou com perigo. O John teve que trabalhar. O jogador do Botafogo, me falha a memória aqui, o defensor conseguiu tirar 2 bolas ali com o goleiro praticamente já batido, né? Acho que foi o Barbosa numa delas. E num carrinho meio suspeito, né? Que poderia, qualquer árbitro poderia ali tentar querer marcar um pênalti ali também, porque um imprudente, né? Eu achei, apesar dele ter pego a bola, a gente vê que ele pega a bola, porém o árbitro poderia, ele também pegou o outro pé o pé de apoio do atacante, né? O árbitro poderia querer interpretar dessa maneira. Quanto a brasileiro, você tem que tomar cuidado em dobro. Pois é, e aí foi só 1-0 e com um alerta nessa atuação do Botafogo. Você falou aí do LDU ter apresentado mais perigo. Em números, né, o LDU teve 12 finalizações contra 9 do Botafogo. O Botafogo jogando em casa. Então, a chance da gente ver um Botafogo sofrendo muito na altitude vai ser gigante. A posse de bola foi igual. Foi 50-50. Foi igual. E o jogo de volta é quarta-feira que vem também. Tudo na quarta. Lá em Quito. E aí é altitude, né? Aí tem esse fator. E 1-0 é o resultado magro. E o Botafogo vai ter que preservar, né? Jogadores que pegam o Palmeiras. O Palmeiras tá tranquilo, não precisa. O Palmeiras sim vai preservar. O Botafogo não vai poder preservar. Não né? pode. Não pode. Tem que. Só corrigindo, vai desgastar no final de semana e desgastar na quarta-feira jogando na altitude. Que é quinta, tá? Só corrigindo aqui. O São Paulo joga na terça de novo. O Botafogo, Palmeiras jogam na quinta e Flamengo e Inter na quarta. Vai repetir a dose dessa semana em relação às datas. Mas, assim, é lógico que a gente esperava mais do Botafogo. 1-0, que tamanho para vocês essa vitória? Porque é difícil até além do fator altitude, tem o futebol que a LDU jogou e o Botafogo não esperava, e o futebol que o Botafogo deixou de jogar e a gente esperava também. Não, pelos números que a Janaína falou ali, o Botafogo vai sofrer. Vai sofrer porque é altitude. A LDU precisa fazer um gol só para levar para os pênaltis, apesar de ter 2 bons goleiros do Botafogo e pegadores de pênaltis, porém é uma situação que pode ser revertida, precisa tomar um cuidado muito grande. E a LDU é um time muito chato, né? Apesar de não estar ganhando títulos, mas tá ali sempre atrapalhando alguém. Toda a Libertadores eles dão trabalho. Sim. Eles são enjoados, e tem um técnico brasileiro, Thiago Nunes tá por lá. Ontem o Ancelotti estava pela primeira vez assistindo um jogo que o filho é treinador, e o filho falou depois, o David Ancelotti, sobre a vitória do Glorioso contra a LDU. Daqui a pouco a gente ouve. Então, aí, enquanto não. É um resultado, é um bom resultado, uma pequena vantagem que a gente tem que considerar, mas que o time tem que preparar o jogo de volta para ganhar o jogo de volta, como sempre fazemos. Recuperar bem amanhã, treinar os jogadores que não jogaram hoje e aproveitar do elenco que tenho, que agora conheço um pouco melhor. Tenho que claramente dar oportunidade a outros jogadores para o jogo do domingo. Temos que gestionar bem agora o esforço físico que vamos ter nos próximos jogos, também porque temos algumas posições onde somos poucos agora, na zaga, por exemplo, nos zagueiros. Tá aí a fala do David Ancelotti, que tá tranquilo. Eu achei ele tranquilo aí em relação a isso. Eu estaria mais... português razoável, né? Cada vez melhora mais. Tá cada vez melhor o português dele. Queria ver o pai dando entrevista pra ver se já evoluiu o português. Mas eles são bons de línguas e a dedicação grande. Na volta a gente vai falar um pouco mais desse jogo do Botafogo e prever já um pouco de Botafogo e Palmeiras, né? Porque são situações muito diferentes dos times na Libertadores. Intervalo é rápido. O Mata-Mata tá de volta.
Final de semana tem Botafogo e Palmeiras. O primeiro jogo entre eles no Brasileirão foi no Allianz Parque e agora no retorno, na abertura do retorno, lá no Newton Santos. E aí fica uma dúvida, né? Fica uma dúvida. Porque será que o Botafogo vai poupar? Eis a questão. O Botafogo, ele não pode... Ele vai ter que poupar o Botafogo, né? Porque ele tem um jogo lá em Quito, que eu acho que é a prioridade do Botafogo, é a Libertadores, né? Ele precisa passar. E a vantagem é mínima, né? Eu acho que não tem chances, todo mundo tem ali do meio pra cima ali da tabela de ser campeão, né? Só porque se for olhar de forma franca, é melhor dar mais prioridade pras Copas, né? Libertadores, Copa do Brasil. E o Palmeiras não precisa poupar, né? O Palmeiras pode jogar contra o Botafogo time titular, porque na quarta-feira pega um time que já fez 4-0, então... o Palmeiras tá classificado, o Botafogo não sabemos. E também no Campeonato Brasileiro o Palmeiras precisa vencer, porque tá bem próximo ali do líder e com jogo a menos, né? Então, quanto mais proximidade conseguir ter, melhor é. Se o Abel pensar que nem eu, com certeza ele vai com o time titular, vai querer ganhar eu lá. Também eu acho que ele vai com o time titular e eu acho que ele vai pela vitória e poupa. Acho que o Abel poupa os jogadores com maior desgaste no meio de semana. E também concordo com vocês. Não sei se o Ancelotti vai poupar jogador no Botafogo, ainda tô com dúvida. Eu não pouparia, porque as duas competições são importantes, mas se precisasse... vai depender de todos os instrumentos que eles têm, porque eles têm lá controle de carga, eles têm todos os indicadores que mostram se o cara tem risco de lesão ou não, que mostram fadiga, então os clubes hoje têm esses instrumentos em mãos que facilitam essa tomada de decisão. O bom do Botafogo é que ele não precisou viajar, né? Ele jogou as duas em casa, tá tranquilo. O Palmeiras foi lá em Quito, foi lá no Peru, voltou. Mas a viagem exigiu mais que o jogo. Foi você quem disse isso. Eu acho que não. Eu acho que teve que suar um pouquinho. Será? O Evair é muito modesto, né? Que se fosse eu já teria... Se tivesse vencido de 4-0 jogando fora de casa, eu ia chegar aqui falando que amassou, que deitou e rolou. Não, foi tudo isso. O Palmeiras foi muito superior. Você é muito modesto. Você chega aqui e fala... Tem que ser modesto mesmo. Você cansou. É mais ou menos, depende. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Bom, vamos falar de Sul-Americana então, para depois a gente fazer um apanhado dos brasileiros aí nessa fase de oitavas, jogos de ida, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. O Galo virou e teve um personagem importante nessa virada. Conhecido, né? Conhecido que ficou desconhecido, Evai. Você lembra do Reinier? Não. Você não lembra do Reinier? Não lembro do Reinier. Meu Deus. Não, eu já ouvi falar desse nome, mas eu não lembro dele assim... por onde ele passou, por onde ele jogou, pra onde ele foi. Ele foi uma criança. Ele fez parte daquela geração onde veio Vinícius Júnior. Isso. Aí ele foi vendido, assim, pensou-se que ele era um jogador pra ser de seleção. Foi vendido pro Real Madrid. Agora muito jovem, não jogou, foi emprestado. Ele foi pro Real Madrid também? Foi pro Real Madrid. É verdade. Muito jovem. Vou lembrar, agora eu me lembro dele. Numa negociação que chamou muita atenção à época também, só que aí ele não vingou lá no Real, ele foi emprestado pra diversos clubes e em nenhum deles ele foi bem. E aí o Atlético Mineiro o contratou agora na última semana e ontem ele deu passe de peito pro gol da virada do Galo contra o Godoy Cruz da Argentina, jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. O Santino Andino fez 1-0 para o time do Godoy Cruz e o Tomás Coelho empatou pro Galo e o Hulk fez o gol da virada depois desse passe de peito. Foi um belo passe belíssimo, eu vi o gol. O Reinier pro Hulk fazer o gol da virada. E o Hulk, na comemoração, ele valorizou muito o Reinier. Apontou pra ele e tal. Por quê? Porque é um menino também, novo, acho que tem 22 anos, né? E ele volta depois de ter sofrido muito. Era um jogador de muita qualidade aqui. Ele era tido como um cara que ia brilhar no futebol. E ele estava desaparecido lá, desses jogadores que vai para um clube muito grande, muito jovem, que tem muitas opções, e aí o treinador manda emprestar. Assim, eu super entendo eles quererem sair do Brasil e jogar na Europa, até porque vem todo um contexto, né? Ir para um clube grande, a parte financeira, porque o salário, o valor que se paga. Só porque eu acho que se eles segurassem um pouco, deixassem para ir um pouquinho mais velho, com um pouquinho mais de experiência, as chances de darem certo seriam maiores. Às vezes nem querem
querem ir. Às vezes é o próprio empresário que empurra o mais rápido possível para girar o dinheiro ali, e você sabe como é que é. Não, a gente vê como essa tomada de decisão muitas vezes é ruim. Nesse caso do goleiro que o Palmeiras tá perto de fechar, que é o Carlos Miguel. Ele teve uma temporada boa no Corinthians, aí veio a proposta, apressaram pra ele ser vendido, foi pro futebol inglês, pro Nottingham Forest, não jogou, sumiu. E aí você compromete a carreira, porque assim, eu entendo. Cara, se eu fosse jogador, eu queria jogar nos principais mercados também. É lógico. É normal, né? Gostaria de ver essa experiência. Mas o cara também tem que pensar que ele tem um período de carreira e que, sei lá, se eu fosse jogador, tanto gostaria de jogar em outros mercados, como gostaria de ficar marcado na memória dos torcedores, dos times que eu atuasse, né? E você compromete sua carreira indo pra um time onde você vai desaparecer. Não, e se a intenção for só ganhar dinheiro, vai pra Arábia. Porque pelo menos lá pagam muito. Tem as fases da carreira, né? Aquela que o cara já desistiu de ser um destaque, quer ganhar dinheiro. Aí ele vai pra esses mercados em que ainda o futebol não é tão consolidado, mas os salários são altíssimos também. Ele tem 23 anos, ele saiu do Flamengo em 2019. Na temporada 2020 foi pro Real Madrid, né? Então, tinha o quê? 17, 18 anos? 18, tem que 18 ser 18 anos. Né? Muito novo, né? Muito novo para poder encarar um Real Madrid e bater lá e voltar. É meio... Aí depois ele foi pro Borussia, teve 39 jogos e marcou um gol. Depois ele foi pro Girona e... Você vê que foi só uma escada abaixo, né? E aí pra ele essa volta ao Brasil pra um clube como o Atlético Mineiro, acho que foi muito positiva, porque o que eu senti desde o início é que o Atlético o contratou como o Palmeiras contratou o Vitor Roque. Eu sei que é um cara novo, que tem muito potencial, mas que eu preciso ter paciência para que ele volte a render, porque ele passou por um declínio na Europa e um problema psicológico muito grande, que o cara foi com um tamanho e voltou 50 vezes menor. Então, eu acho que o Atlético Mineiro tem essa ciência também, só que o início dele foi muito bom. Não fez gol, mas olha o passe que ele deu e ele sentiu isso, ele foi bem recepcionado pela torcida, os companheiros, claramente é um personagem pra gente ficar de olho aí no Galo. O tempo vai dizer se ele tá correto ou não nessa transição que ele tem aí, esse retorno, pelo menos é uma grande oportunidade para ele. Tá num clube grande, num clube de torcida e que alguém que o acolheu. E voltar vencendo, dando passo pra uma virada, eu acho que já dá uma melhorada na autoestima, que vem bem baixo pelos fatores que você falou, né? Agora a gente falava de poupar, eu fico pensando na cabeça do Cuca, que tem o brasileiro na Copa do Brasil. Pega quem no brasileiro, o Atlético Mineiro. Vou olhar pra você o próximo jogo, mas olha só. É o Santos ou é o São Paulo? É o Grêmio. Não, o São Paulo pega o Sport. É o Grêmio. São Paulo tá tranquilo, pode até dar uma... Mas a sequência do São Paulo, ele vai pegar vem de uma sequência tranquila de jogos fáceis, mas depois também vai ser só pedreira, né? Começa na Libertadores, né? O Atlético Mineiro pega o Grêmio na Arena MRV, então a torcida meio que vai tratar isso como uma obrigação de ganhar, porque o Grêmio é muito mal. A fase que tá o Grêmio. E o jogo é em Belo Horizonte. Depois fecha essa eliminatória contra o Godoy Cruz, e eu senti que o Galo tá dando importância à Sul-Americana, até pelo fato de ter usado seus jogadores, e por ser um título que convenhamos, mais fácil do que a Copa do Brasil. E aí, rapaz, depois ele tem o São Paulo fora, e aí ele tem o clássico contra o Cruzeiro. Então ele não sei se ele pode escolher poupar alguém. Acho que não é o momento não, hein? Mas assim, entre todas essas competições que o Atlético está disputando, na minha opinião, era melhor garantir o título da Sula. Por quê? Mas aí você vai falar, pelo menos tem que eliminar o Cruzeiro. Não. Se não passar pelo maior rival, meu amigo, pode... Vem todo um peso porque é um clássico, mas se for olhar friamente, é melhor vencer a Sul-Americana, porque garante vaga na Libertadores, melhora o financeiro, porque o financeiro do Atlético virou esse caos que virou esse ano por não ter conseguido se classificar para as competições da qual a verba era maior. Então, tinha que analisar de um modo frio, né? Mas ninguém vai virar e vai falar assim, não vamos dar importância para a Copa do Brasil. Imagina. Ninguém. Ser eliminado pelo maior rival, de jeito nenhum. Ninguém. De um modo frio, o Atlético pode ganhar a Copa do Brasil, o que impede? A Sul-Americana é mais fácil.
Não, mas o Atlético não que ele não tenha, porque o se Atlético você for já olhar tá ali, nas quartas e ele tem, pro torcedor, a obrigação moral de eliminar o Cruzeiro. Se ele eliminou o Cruzeiro, assim como pro torcedor do Cruzeiro tem a obrigação de eliminar o próximo Galo. jogo é mais fácil. Já tem semifinal. Semifinal você tá a 4 São Paulo jogos. ou o Atlético Paranaense. Então, na teoria, a semifinal seria mais fácil do que agora as quartas, né? Então, estaria ali um pezinho da final. Mas a Sul-Americana continua mais fácil. Não, e ele tem 24 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Então, situação meia perigosa. Difícil de achar ali Um meio termo. Porque são 3 competições na qual não dá pra abrir mão de nenhuma. Não pode bobear muito no Brasileiro, porque senão você fica perto demais da zona de rebaixamento. E se você aposta tudo nas Copas e não ganha nada, que foi o que aconteceu ano passado, você fica sem a Libertadores. Porque o Atlético Mineiro chegou na final da Libertadores, que garantiria vaga a ele na Libertadores se tivesse vencido. Chegou na final da Copa do Brasil, que também garantiria vaga na Libertadores se houvesse vencido. E no Brasileiro ficou perto da zona de rebaixamento até o final. Por quê? Porque priorizou as Copas. Só que aí perdeu as duas, aí ficou sem nada. E aí veio a crise financeira. Aí não dá pra. O brasileiro só dá pra abrir mão do brasileiro na hora que você tem certeza que você tem alguma coisa ali encaminhada. Aí você abre mão de tudo, chega, perde as finais. Fica sem nada. E sem nada. Vamos supor, o Atlético chega à final da Sul-Americana e da Copa do Brasil, perde e tá lá no sem nada no brasileiro. Por isso que eu tô falando. Nas 3 competições é melhor priorizar o brasileiro e a Sul-Americana. O quarto colocado no brasileiro, tô vendo aqui, o Bahia tem 30 pontos. O Atlético Mineiro tem 24. Então, olha, priorizar alguma coisa para quem acha, se passar pelo grande rival, tá tudo tranquilo, mas se não passar... Não, aí arruma crise com o torcedor. E tem esse jogo da volta agora na Argentina, em Mendoza, né? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta pra reta final do nosso mata-mata de hoje. Mata-mata de volta. Eu lembro do momento na temporada, no início, em que nós trazíamos aqui as estatísticas e mostrávamos como os brasileiros faziam campanhas bem mais ou menos nas competições continentais. Tanto é que nós terminamos com muitos eliminados na Sul-Americana, só sobraram 2. E na Libertadores nós perdemos... Quase todos os jogos para os argentinos. Os argentinos perdeu tudo, né? Mas... Não perdeu todos porque o São Paulo venceu Talheres. Por isso não perdemos todos. Mas eu tô tentando lembrar aqui, teve um brasileiro eliminado na fase de grupos, não teve na Libertadores? Só um. Tô tentando lembrar, ou todos passaram? Vou olhar, mas eu acho que todos passaram. Não, o Bahia foi eliminado. O Bahia foi porque tinha Bahia e Inter no mesmo grupo, né? Exato. Mas o problema do Bahia foi o jogo contra o Nacional, que jogou em casa e perdeu, empatou, não sei, com a arena lotada. Tomou a virada, né? E aí sobrou Inter e Bahia pra decidir, aí um tinha que ficar de fora, acabou ficando Bahia. Então... Mas os times brasileiros não fizeram lá grande campanha, com exceção do Palmeiras e do São Paulo. O Flamengo sofreu num grupo fácil. Mas Bahia passou. Mas passou. Botafogo também sofreu, também passou. Exato. E aí a grande questão que a gente colocava aqui era se... E o Evair sempre falava, não, pode ficar tranquilo, lá no final os brasileiros vão ganhar. E aí agora a gente chegou nas oitavas, com exceção do duelo brasileiro em que um tem que ganhar, outro tem que perder, os demais brasileiros todos ganharam. O São Paulo, aliás, o São Paulo empatou, mas o São Paulo empatou, o Palmeiras venceu, o Botafogo venceu, o Flamengo venceu o Inter, né? Que aí um brasileiro perde, não tem como, é inevitável. Um dos dois vai ter que ficar de fora no segundo jogo. Quem mais que a gente tem? E o Fortaleza empatou também. Fortaleza também empatou. E na Sul-Americana... O pior dos resultados, na minha opinião, foi o do Fortaleza. O do Fortaleza, sem dúvida. Na Sul-Americana, o Fluminense e o Atlético Mineiro venceram. Então, sem derrotas de brasileiros, com exceção, repito, do jogo que envolve 2 times do nosso país, nessa fase de oitavas de final. E todos com boas condições de passar. Até mesmo Fortaleza, que é difícil, mas pode ir lá na Argentina, até porque... O Vélez, do segundo semestre, até estava acompanhando correspondentes de veículos brasileiros que moram na Argentina, disseram que na janela lá todos os clubes pioraram. O River piorou, o Racing piorou
e o Vélez piorou. Tanto é que a atuação do Vélez lá no Castelão não foi grande coisa, né? Do Fortaleza foi ruim, mas do Vélez também não foi boa. Então, é difícil, é a torcida na cabeça aqui, como a gente disse ontem, mas Fortaleza pode ir lá ganhar de 1-0 e se classificar, né? Pode ganhar nos pênaltis, enfim. Então. O fato é que, tirando o Palmeiras, todos eles podem passar, como também vai sofrer, né? Isso é querendo ou não, também. Isso é uma verdade, porque querendo ou não, o Botafogo foi bem minguado, foi ali 1-0, né? O São Paulo não perdeu porque a trave não quis, porque os caras batem mal o pênalti, né? Então, e tem os outros dois brasileiros, um vai eliminar o outro, então são assim, é uma quarta-feira de um pouquinho que vai o futebol brasileiro vai sofrer um pouquinho. E o palmeirense não. Menos o palmeirense. Eu ia falar isso agora, e o Palmeiras? Mas, assim, a gente vai ter muitos jogos que vão ser complicados, só porque aí é o espírito da Libertadores também, né? Geralmente a Libertadores tem essa de nunca ter jogos fáceis, porque todo mundo quer vencer, todo mundo quer ganhar. Eu vou dar meu palpite desde já. Eu acho que minha dúvida tá só no Fortaleza, mas eu acho que todos os demais brasileiros, aí eu não vou emitir opinião agora sobre Flamengo e Inter. Eu já ia perguntar qual a sua opinião. Ele já tá fugindo, tá vendo, Evair? Ele nunca dá opinião. Passa o Inter, pode perguntar pra mim aí, vai passar o Inter. Você vai ficar lá agorando, eu vou pedir pra cortar a energia da rua da sua casa. E outra coisa, não passa o Botafogo, já dei a minha opinião. Terça-feira que vem vocês vão me perguntar, eu já tô dando a opinião. Eu também acho que o Botafogo não passa. O Flamengo acho que passa, porque o Inter vai ter que fazer 2 gols e olhando o histórico do Flamengo recente, poucos jogos que o Flamengo toma 2 gols. Só se for pros pênaltis, perder de novo nos pênaltis igual aconteceu agora. Eu vou estudar mais. Flamengo e Inter. Você tem até a terça-feira pra dar a sua opinião. Ele só fica em cima do muro. Tá sempre em cima do muro. Ele nunca dá palpite. Eu vou descobrir o que time que ele torce. Tô vendendo informações. E semana que vem, na hora que for o jogo do Flamengo e Inter, vai acontecer uma queda de energia lá na rua da casa do Evair, que eu vou pedir pra cortar. Pra ele não ficar agorando. Já caiu. Ontem já caiu, não é melhor não. Pra não ficar agorando o Flamengo. E aí, antes da gente encerrar o assunto aqui, na Sul-Americana, eu acho que os dois passam. Porque mesmo sendo na Argentina, o Atlético Mineiro é superior e se levar a sério como levou, tem totais condições de eliminar o Godoy Cruz. Também acho. E o Fluminense, né, tá bem mais tranquilo. O Renato gosta das Copas, né? Acho que os dois passam. Eu vou dar minha opinião na terça do Atlético, tá? Então tá bom. Na terça-feira ele vai falar do Atlético, depois dele ver o jogo contra o Grêmio, pra saber o que ele vai esperar ali um momento pra poder ver qual vai ser a estratégia do Cuca. Vamos trazer aqui algumas informações de mercado da bola, Janaína, porque tem reforços que chegam em alguns clubes e jogadores que deixam outros clubes. Por exemplo, o Marcos Rocha, que deixou o Palmeiras. Parece que vai rumo ao Grêmio. Rumo ao Grêmio. Acho que natural, já não vinha jogando muito rápido. 36 anos, 36 anos de idade. E no Grêmio vencedor ali dentro do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras deveria fazer uma grande homenagem a ele, como deveria ter feito ao Mike também, porque são 2 jogadores que não é fácil passar por um time tão grande e ganhar 12 títulos, né? O Marcos Rocha é justamente assim. O Vasco anunciou ontem, já posou pra foto lá o colombiano Andrés Gomes, atacante, né? Ponta direita, mais precisamente. Chegou do Rennes, da França, e vai vestir a camisa Cruz Maltina agora, e o Vasco precisa de reforços. E o Lloyd não dá, né? Com todo respeito ao Lloyd Augusto. Se for disputar a posição com o Lloyd, ele vai ser titular. O Grêmio tava de olho no Talisca, só que muito caro. Talisca tá no Fenerbahçe. Vocês lembram do Talisca lá no Bahia? Lembro, sim. O do Bahia. Ele chegou até a ser convocado pra seleção. Não lembro se ele ficou muitos anos fora do Brasil, muitos anos. O Cruzeiro já tem um Caio que é outro. Já tem o Caio Jorge, que é o KC agora, o Caio César, do Al Hilal. E falando em Cruzeiro, os Santos vão tentar tirar o Gabigol. Vão tentar tirar o Gabigol do Cruzeiro. Quem quer tirar o Gabigol? Santos. Querem o Gabigol pra próxima temporada. O Tiquinho Soares não tem rendido muito bem, né? Não tem rendido muito bem e voltar a casa, não sei se dá certo, mas principalmente na situação que o Santos está, né? De fato. O Cruzeiro avança aí pelo Caio César, que é o Caio César, e recuou
no negócio que tentava com o Matheus França do Crystal Palace, valores muito altos, salário elevado dele, que o tornaria o terceiro mais bem pago do elenco, um dos 3 mais bem pagos do elenco. Então a Raposa desistiu do Matheus França. São algumas das negociações que tem aí também. O Fluminense pode perder o Facundo Bernal pro Betis, né, que tá interessado. Só que o Tricolor disse: não quero vender meu jogador, o uruguaio. Perder mais jogadores agora pro Fluminense não seria uma boa, né? Já teve a saída do Arias, que pesou muito pra equipe. Agora a gente tem que falar de um ídolo do Rafael Tolói, do Evair, jogou no time do Evair. No Atalanta. E agora tá de volta ao São Paulo. Capitano dell'Atalanta. Rafael Tolói. Parecchiani. 34 anos aí. Pra um zagueiro é bom? Cara, eu acho. Não, tá dentro. Eu acho que sim. No futebol brasileiro hoje em dia aguenta sim. E ele é bom jogador. Ele é um cara que, assim, eu acho que ele joga em boa parte dos times, né, da primeira divisão. E ele tem essa relação com São Paulo, porque foi o último clube dele no Brasil, e tem também uma relação com o Goiás, que foi o clube que o revelou, né? E aí vendeu pro São Paulo depois vendeu pro futebol italiano, pra Atalanta, e onde ele brilhou muito, chegou à seleção italiana, né? Lembrar que ele é brasileiro de Mato Grosso, mas ele é naturalizado italiano. E o contrato dele com São Paulo vai até o final de 2026 e pode ser renovado automaticamente até o final de 2027, se cumprir aí todas as metas que foram acordadas. São algumas das negociações que a gente tem mais recentes aí. E teve o Corinthians reclamando também, né? Você viu? Do quê? Corinthians reclamando que o Bahia tava aliciando o jogador de 16 do jogador anos. de 16 anos, né? Após a saída dele. Foi o jogador Cauê. Da base, o Cauê, de 16 anos, que deixou o Corinthians para poder ir pro Bahia, após o Bahia pagar a multa rescisória dele aí de 14 milhões de reais. E aí o Corinthians... 14 milhões de reais pro menino de 16 anos. O Corinthians emitiu uma nota de repúdio falando que não concorda, que ao longo da história nunca fez isso com nenhum clube e por aí vai, né? Mas se o jogador viu a saída e o Bahia pagou tão alto para um jogador dessa idade, é porque tem bons resultados, né? O Corinthians aceitou, né? Não, sim. Porque se teve a negociação, eles foram pagar a multa rescisória, o Corinthians aceitou. Agora eu só não entendi o porquê de ir pras redes sociais reclamar disso. É estranho, né? Porque se pagou, se houve uma negociação. Eu não sei se pode negociar um menino de 16 anos, né? Não sei se ele dá dentro. Só se concretiza quando ele fizer 18 agora. Então, eu não sei se dentro da lei isso poderia ser feito. Porém, se foi negociado, tá tanto é que o final da nota do Corinthians diz assim, reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completo qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia. E o City, né? Que é o Grupo City, que é o proprietário da SAF do Bahia. 2026, ano que vem, portanto, ele atinge essa maioridade e vai se transferir para o Nordeste brasileiro. O Evair, hoje tem aniversário. Aliás, amanhã. Não, é hoje mesmo. Hoje é aniversário da Rádio Lago FM, fazendo 8 anos. 8 anos. Uma das parceiras nossas aqui no Mata Mata, né? E a gente saluta. Manda aí um forte abraço, que seja muitos e muitos anos a mais aí pra vocês. Tudo de bom aí. Parabéns, a gente aqui agradece pela parceria. Janaína Carvalho, chegou nossa hora de se despedir. Cuidado com o que você vai fazer no fim de semana, porque segunda-feira você tem que estar aqui, viu? Vou assistir jogos final de semana pra estar aqui segunda bem informada. Sei. Vai deixar as pessoas comendo sanduíche no almoço, não, viu? Tá bom, pode deixar. Oi, vai. Tchau pra você, até segunda-feira. Até segunda-feira, bom final de semana a todos, forte abraço. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Na segunda nós estamos de volta pra falar da rodada do Brasileirão, a primeira do retorno. Tchau.